5 coisas que um homem tolo sempre diz. Deixa eu começar com uma pergunta direta. Você já ouviu alguém falar algo e, na mesma hora, pensou: essa pessoa está se sabotando sem perceber? Agora seja sincero. E se, em alguns momentos, esse alguém for você? A maioria das pessoas acredita ser madura, consciente, racional. Quase todo mundo se considera acima da média quando o assunto é sabedoria. Mas a verdade é que não é no silêncio que a tolice se revela. É na fala. São nas frases repetidas no automático, ditas sem reflexão, que o caráter aparece. O estoicismo ensina algo simples e desconfortável. A tolice não nasce da falta de inteligência. Ela nasce da falta de consciência. Um homem pode ter estudo, pode falar bonito, pode até parecer seguro, e ainda assim denunciar sua imaturidade em frases aparentemente comuns. Frases que passam despercebidas na maioria das conversas, mas que revelam uma mente indisciplinada. Hoje eu quero caminhar com você por 5 dessas frases. Não para apontar o dedo para os outros, mas para olhar no espelho. E se, em algum momento, você se reconhecer em alguma delas, não encare como ofensa. Encare como oportunidade. Porque mudar as palavras é, muitas vezes, o primeiro passo para mudar o destino. Se esse tipo de reflexão já faz sentido para você, já deixa seu like agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também querem evoluir. E, no final, eu tenho certeza que uma dessas frases vai mexer profundamente com você. Vamos começar. 1. A culpa não é minha. Você já reparou como algumas frases parecem inofensivas, mas aos poucos vão moldando o destino de uma pessoa inteira? Talvez você já tenha ouvido isso no trabalho, dentro de casa, entre amigos, ou talvez já tenha dito em silêncio, só para si mesmo: a culpa não é minha. À primeira vista, parece apenas uma defesa natural. Um impulso automático. Algo deu errado, o resultado não foi o esperado, alguém ficou frustrado, e então vem essa frase, quase como um reflexo. Mas o estoicismo nos ensina que é justamente nesses pequenos reflexos que o caráter se revela. Imagine a cena. Um projeto falha no trabalho. Anos de experiência, dedicação, responsabilidade. Você já passou dos 35, talvez dos 50, já enfrentou muita coisa na vida. E mesmo assim, algo não saiu como deveria. A reunião termina, o clima fica pesado. No caminho para casa, a mente começa a trabalhar. Foi o chefe que não explicou direito. Foi a equipe que não colaborou. Foi o mercado. Foi a situação do país. E então surge a frase: a culpa não é minha. O homem tolo corre para encontrar um culpado externo porque isso protege o ego. É confortável. É imediato. Ele se sente aliviado por alguns minutos. Mas existe um preço invisível sendo pago ali. Quando você transfere a culpa, você transfere o poder. Se o erro está sempre no outro, então a solução também está. Se o problema é o mundo, você se torna refém do mundo. E um homem ou uma mulher que vive refém das circunstâncias jamais constrói uma vida calma, respeitada e sólida. O estoicismo, filosofia praticada por homens como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, ensina exatamente o contrário. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador romano, cercado de guerras, traições e crises, escreveu em suas meditações que não controlamos os acontecimentos externos, mas controlamos completamente nossa resposta a eles. Perceba a diferença de postura. O homem tolo pergunta: quem eu posso culpar? O homem guiado pelo estoicismo pergunta: o que eu poderia ter feito diferente? O que isso está tentando me ensinar? Onde eu ainda posso melhorar? Epicteto, que nasceu escravo e conquistou respeito pela força da mente, dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Quando você culpa alguém, está dizendo que sua paz depende do comportamento alheio.
E isso é perigoso. Talvez você já tenha visto isso em um relacionamento. Uma discussão acontece. Cada um aponta o dedo para o outro. Ninguém assume a própria parcela de responsabilidade. O resultado? Distância, ressentimento, frieza. Agora imagine se, em vez de "a culpa não é minha", você dissesse "eu poderia ter agido melhor". Isso não significa aceitar humilhação. Não significa se diminuir. Significa assumir o controle da única parte que realmente está nas suas mãos: você. E aqui vai uma reflexão sincera. Quando algo dá errado na sua vida, qual é a sua primeira reação? Você procura aprendizado ou procura culpados? Pense nisso por alguns segundos. Se essa reflexão já fez sentido para você, deixa seu like agora. Isso me mostra que esse tipo de conteúdo realmente ajuda pessoas que querem evoluir todos os dias. A verdade é que culpar protege o ego no curto prazo, mas destrói o caráter no longo prazo. Aos poucos, a pessoa se torna amarga, crítica, sempre insatisfeita. Nada é responsabilidade dela. Nada é aprendizado. Nada é crescimento. Sêneca ensinava que a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Mas isso só acontece quando você encara a dificuldade como responsabilidade, não como injustiça constante. Quem assume responsabilidade cresce. Quem culpa permanece no mesmo lugar. E para um público mais maduro, que já enfrentou perdas, desafios profissionais, crises familiares e mudanças ao longo da vida, essa lição se torna ainda mais poderosa. A maturidade verdadeira não está em ter razão. Está em ter controle emocional. Você quer ser mais respeitado? Comece assumindo suas falhas. Você quer ter uma vida mais calma? Pare de lutar contra o que não controla. Você quer evoluir todos os dias? Pergunte-se sempre o que pode aprender. O estoicismo não promete uma vida sem problemas. Ele oferece algo maior: firmeza diante deles. Agora eu quero saber de você. Já houve uma situação em que você culpou alguém e depois percebeu que poderia ter agido diferente? Compartilhe aqui nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. E lembre-se, toda vez que você diz "a culpa não é minha", você entrega o controle da sua vida para o mundo. Mas toda vez que você diz "eu posso melhorar", você assume o comando da própria história. E é assim que começa a verdadeira transformação. 2. Eu já sei disso. Essa frase parece inofensiva. Às vezes até soa confiante. Mas, na maioria das vezes, ela é apenas arrogância disfarçada. O homem tolo interrompe antes de ouvir. Ele fecha a mente antes mesmo da ideia ser concluída. Ele confunde ter ouvido falar com realmente entender. Epicteto dizia que é impossível aprender aquilo que você acredita já saber. Pensa comigo. Quantas oportunidades de crescimento são perdidas porque alguém decidiu que já sabia? Saber superficialmente não é o mesmo que dominar. Ouvir algo uma vez não significa ter internalizado. Entender intelectualmente não significa viver na prática. O homem sábio mantém a postura de aprendiz. Mesmo quando já conhece o assunto. Ele escuta de novo. Reavalia. Reflete. Porque sabe que sempre há uma camada mais profunda. Se você sente necessidade frequente de dizer "eu já sei", talvez essa seja justamente a área onde você menos cresceu. E aqui vai um desafio. Da próxima vez que ouvir algo familiar, em vez de pensar "eu já sei", pergunte a si mesmo: o que eu ainda não percebi sobre isso? Se esse conteúdo está abrindo sua mente de alguma forma, aproveita agora e se inscreve no canal Império Estoicismo. Aqui a gente não busca motivação barata, busca maturidade real. 3. Isso é impossível. Essa frase raramente é sobre impossibilidade. Quase sempre é sobre desconforto.
Antes mesmo de tentar, o homem tolo declara derrota. Ele olha para algo que exige disciplina, paciência, constância e chama de impossível. Mas, na verdade, o que ele está dizendo é: isso é difícil demais para o nível de esforço que eu estou disposto a fazer. Sêneca ensinava que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Pense em qualquer habilidade valiosa: aprender uma nova profissão, construir um físico saudável, desenvolver autocontrole, criar algo do zero. Nada disso é impossível. É exigente. O homem tolo vê o esforço como sofrimento inútil. O homem sábio vê o esforço como parte do próprio sentido da vida. Quantas coisas você já chamou de impossível apenas porque pareciam desconfortáveis demais? Reflita sobre isso com honestidade. 4. Eu não me importo. Existe uma frase que muitas pessoas aprenderam a usar como armadura ao longo da vida: eu não me importo. Ela costuma sair com um leve tom de superioridade, um ar de frieza calculada, como se demonstrar indiferença fosse sinal de força emocional, como se não se envolver fosse prova de maturidade. Mas será mesmo? Pense na última vez que você ouviu alguém dizer isso. Talvez tenha sido diante de uma crítica, de uma rejeição, de um fracasso, ou até de um conflito familiar. A frase surge rápida, quase automática: eu não me importo. O problema é que, na maioria das vezes, isso não é força. É fuga. E aqui entra um ponto fundamental do estoicismo, que muita gente interpreta errado. Quando Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca falavam sobre indiferença, eles não estavam defendendo apatia. Não estavam dizendo para virar as costas para a vida ou se tornar emocionalmente frio. Eles ensinavam algo muito mais profundo: a indiferença aos externos. Ou seja, não se apegar àquilo que não está sob nosso controle: opinião alheia, fama, riqueza, status, circunstâncias imprevisíveis. Isso é maturidade. Epicteto ensinava que devemos focar apenas no que depende de nós: nossas escolhas, nossos julgamentos, nossas ações. Todo o resto é secundário. Não porque não exista, mas porque não podemos governar. Agora observe a diferença. O homem tolo diz eu não me importo quando é criticado, porque não quer admitir que aquilo o atingiu. Diz eu não me importo quando falha, para não encarar a própria responsabilidade. Diz eu não me importo quando alguém se afasta, porque assumir a dor exige vulnerabilidade. Ele transforma a indiferença em um escudo. Mas escudos também isolam. Com o tempo, essa postura cria distância. No trabalho, ele deixa de se posicionar. Em casa, deixa de dialogar. Nos relacionamentos, deixa de investir. Afinal, se nada importa, por que se esforçar? Só que a verdade é simples e dura: se importar exige energia, exige posicionamento, exige esforço, exige maturidade emocional. E é justamente por isso que muitos evitam. O estoicismo nunca ensinou a ser frio. Marco Aurélio governava um império inteiro e ainda assim refletia diariamente sobre como ser um homem melhor, mais justo, mais paciente. Ele se importava profundamente com seu dever. Ele se importava com seu caráter. Sêneca dizia que a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. E grande parte desse desperdício acontece quando escolhemos não nos envolver com aquilo que realmente importa. O homem sábio não se importa com o que não depende dele. Ele não perde noites tentando controlar a opinião dos outros. Não vive para aplausos. Não se destrói por comentários. Mas ele se importa profundamente com sua conduta. Se importa em agir com dignidade. Se importa em cumprir a palavra. Se importa em evoluir todos os dias. E para quem já viveu décadas, já enfrentou perdas, crises e desafios profissionais, essa distinção é ainda mais importante.
Chega uma fase da vida em que fingir indiferença não protege mais ninguém. Só empobrece o espírito. Agora me diga com sinceridade, você tem usado "eu não me importo" como força ou como defesa? Essa reflexão é desconfortável, eu sei. Mas é libertadora. Se esse conteúdo está te fazendo pensar de verdade, deixa seu like agora. Isso ajuda o canal a continuar trazendo reflexões profundas para quem realmente quer crescer. A diferença entre sabedoria e tolice não está em se importar ou não. Está no que você escolhe valorizar. Você pode ser indiferente à crítica injusta e ainda assim se importar com sua honra. Pode ignorar provocações e ainda assim se importar com sua família. Pode aceitar que não controla o mundo e ainda assim assumir total responsabilidade pela própria vida. Isso é estoicismo na prática. Então eu te pergunto, você tem sido indiferente às coisas certas ou às coisas que exigem que você cresça? Escreve aqui nos comentários. Sua resposta pode ser o primeiro passo para abandonar a apatia e assumir, de vez, o controle do seu caráter. Porque no fim das contas, não é sobre não se importar. É sobre escolher, com consciência, o que realmente merece a sua energia. 5. O que eu ganho com isso? Aqui a mentalidade da tolice se revela por completo. Quando toda ação é medida apenas pelo benefício imediato, a vida se torna uma negociação constante. O que eu ganho ajudando? O que eu ganho sendo honesto? O que eu ganho fazendo certo? Marco Aurélio lembrava que o que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha. O homem tolo enxerga o mundo como um mercado. O homem sábio enxerga o mundo como uma comunidade. Nem tudo precisa gerar lucro imediato. Algumas atitudes constroem algo invisível: caráter, reputação, confiança, força interior. E, ironicamente, são essas coisas que trazem os maiores retornos ao longo da vida. A pergunta mais poderosa não é o que eu ganho com isso, mas que tipo de pessoa eu me torno ao fazer isso. Essa simples mudança muda tudo. Transforme sua mente. Fortaleça sua disciplina. Eleve sua vida ao máximo. Tudo começa com um passo, e ele está logo abaixo no primeiro link da descrição. Ao clicar, você terá acesso ao Manual do Estoicismo Premium, com mais de 20 módulos completos. Técnicas para controlar emoções, ansiedade e raiva. Estratégias para lidar com términos, frustrações e pressão diária. Métodos estoicos para fortalecer sua mente, melhorar relacionamentos e tomar decisões mais sábias. Tudo isso e ainda acesso vitalício para evoluir no seu ritmo. Um guia prático para criar a versão mais forte e inabalável de si mesmo. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clique agora e comece sua evolução hoje mesmo. No final das contas, as palavras não são apenas sons. Elas são pensamentos audíveis. São hábitos mentais que, repetidos por anos, constroem ou destroem um destino inteiro. O homem tolo revela sua fraqueza quando fala sem consciência. Ele reage, se defende, acusa, despreza, minimiza. Não percebe que, a cada frase impensada, está treinando a própria mente para a mediocridade. Já o homem sábio entende algo que o estoicismo ensina há séculos. Suas palavras moldam seu caráter. E seu caráter molda sua vida. Se você quer uma vida mais firme, mais tranquila e mais digna, comece observando o que você diz quando ninguém está prestando atenção. Principalmente o que você diz para si mesmo, no silêncio do quarto, no trânsito, depois de um erro, depois de uma crítica. Porque ao elevar sua linguagem, você eleva sua mente. E ao elevar sua mente, sua vida começa a subir junto. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like agora. Se inscreva no canal para continuar fortalecendo sua mentalidade com base no estoicismo. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.
Às vezes, uma única reflexão no momento certo muda o rumo de uma vida inteira. E eu quero que você escreva nos comentários apenas uma frase: eu assumo o controle da minha vida. Escreva isso, não para mim, mas como um compromisso público com você mesmo. Agora clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele vai aprofundar ainda mais essa transformação e fortalecer sua disciplina mental. E lembre-se das palavras de Epicteto: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Fortaleça sua mente. Domine suas palavras. E construa um caráter que nenhuma circunstância possa abalar.